Tentando. Boa noite, bora conversar. Eu vou receber aqui o meu encontro mensal com a minha amiga querida Gisele Zig. Pedro já entrou, vamos ver se a Gi vai conseguir entrar para fazer o nosso bate-papo. O assunto é sério. A Gi já entrou. Vamos fazer o contrário, Gi. Me manda você o convite. Me manda o convite. Vamos fazer o contrário para ver. Vamos tentar. O tema de hoje é adultização, redes sociais e o valor da infância. Foi um vídeo que o Felca fez e que eu estava meio que relutando para assistir, porque ele é pesado. Mas deixa eu colocar a G aqui para a gente iniciar o papo. Espera aí. Tudo mudo. Ixi. Fábio? Não dividiu tela, Gi. Eu não estou te vendo. Eu não estou te vendo também. E aí, vocês que vão dizer, vamos seguir? Eu acho que a gente precisava fazer esse bate-papo. Eu sei que quando salva, fica direitinho a tela dividida, né? O Pedro Cipriano já disse que está vendo e ouvindo, já é um grande começo. Eu te ouvindo, já fico feliz, meu amigo. Eu abri aqui o meu computador e estou te vendo lindamente. Pelo computador? Pelo computador. O que acontece é o seguinte, a gente não consegue fazer pelo computador. Mas eu estou te vendo agora. Você está linda, cabelo... Obrigada, querido. Bom, eu acho que eu vou ligar meu computador também, né? Para eu te ver. Pelo menos isso. Liga o seu... Você está com ele perto aí? Tô. Peraí, deixa eu deixar ele no mudo. E aí ele vai ligando e nós vamos conversando enquanto isso sem eu te ver, tá? Isso, porque pelo menos a gente não fica com essa sensação que a gente está olhando para o espelho. É esquisito. Não é? Eu estou te vendo aqui. E aí o que eu vou perguntar aqui? Dizer para a galera que está aqui com a gente, se quiser participar, fazer uma pergunta. Eu já queria até deixar aqui, para quem assistiu o vídeo do Felca, qual foi a primeira impressão que você ficou quando você viu esse vídeo? Antes, vamos fazer uma pausa, porque como teve probleminhas técnicos, eu não deixei a G se apresentar. E eu preciso que ela se apresente, apesar de quem está aqui comigo sabe que ela já é de casa. Mas, Gi, fala um pouquinho de você, fala como é que eu faço para te achar, e aí sim a gente inicia o nosso papo de novo. Então tá, para quem não me conhece, eu sou Gisele Zig é o meu canal na rede vizinha de vídeos longos, né? Porque tem a rede vizinha de vídeos curtos, né? O meu canal é o Gisele Zig, lá, onde eu desenvolvo um trabalho dedicado à psicologia fenomenológica existencial, à filosofia existencial e ao existencialismo. Sou psicóloga, mestre em psicologia. Há 30 anos eu atuo como clínica e todo mês nós estamos aqui, eu e o Fábio, para comentar assuntos relevantes que aconteceram durante o mês. A gente está nesse momento hoje, né? Como ele disse, nós vamos falar sobre adultização, mas é um assunto que a gente já vem conversando desde a série A Adolescência. Lembra, Fábio? É verdade. A gente já falou sobre isso. E nós vamos repetir porque é muito importante esse tema a nível preventivo, a nível de conscientização, não é? Então, nós vamos hoje tentar abordar, dentro do possível, da forma mais reflexiva e compreensiva possível esse tema, que é pesado, né, Fábio? É muito pesado. Primeiro eu assisti a matéria no Fantástico, né? E aí ali aquilo já mexeu, aí isso me incomodou. Eu falei assim, mas peraí, onde que a gente está entrando nisso aí, né? Eu digo, quando eu falo a gente, os adultos, né? O que a gente está permitindo, né? E o que as redes... Porque assim, quem responsabilizar, né? Qual o papel das redes sociais, das marcas, dos adultos? Qual é esse papel? Eu acho que é isso que a gente precisa começar a discutir, a falar. Elogiar novamente o trabalho que o Felca fez,
Você vê que ele se aprofundou, ele trouxe uma psicóloga. Ele sentiu isso na alma. A gente percebe o ódio dele ali, né? Muito forte, né, Gi? E aí Muito eu forte. queria que você falasse para gente, explicasse para gente esse conceito, porque Tá. está sendo muito falado, mas não está sendo explicado. A adultização. Explica para gente, Gi. Ok. A adultização, ela é um termo que a gente cunha para crianças que passam que pulam um processo e passam a assumir responsabilidades ou atitudes de adultos. Então, Fábio, até é interessante a gente falar já sobre isso, porque o Felca, ele deu uma ênfase para a questão da sexualização. Mas a adultização, ela não se resume só a isso. Nós sabemos de muitas crianças que são quase que arreio de família. Ainda um hábito em muitas famílias brasileiras, principalmente de classe mais pobre, deixar as filhas cuidando dos mais novos, né? Deixar a filha responsável pelo cuidado da casa, a criança, né? Isso é adultização. Então, a adultização é esse processo que pula a etapa. Aliás, não é um processo, o processo é o nosso de desenvolvimento, né? Esse fenômeno, vamos dizer assim, que acontece quando a gente pressiona uma criança ou um adolescente a assumir papéis que não cabem para a idade deles, tá? Então, que fique claro que não se resume só à questão da sexualidade. Também tem essa questão social que é muito forte aqui no país ainda, de meninas cuidadoras, meninas do lar. Meninos, agora, então, um outro ponto que faz parte da adultização e que está super na moda são esses meninos investidores. Você já viu, Fábio? Os meninos investidores? Assustador. Hã? É outro assunto assustador, né, Gia? É adultização. É adultização também. Não sei se vocês, eu estou perguntando se o Fábio conhece, mas eu não sei se quem está me ouvindo, quem está ouvindo a gente, já viu esses meninos que falam, escola para quê? Se eu posso ganhar dinheiro ali, olha, eles ficam vendo os índices, né, da bolsa e tal. E eles dizem com todas as letras, para quê? Para que estudar? Deixa eu te interromper um pouquinho, porque o Pedro falou aqui que não viu esse tema. Eu vou pedir para quem está aqui depois, porque eu acho que, de novo, eu vou citar, e eu acho que vale ressaltar, o trabalho que o Felca fez nesse vídeo, que tem uma duração de uns 50 minutos. Ele detalha para a gente, ele detalha, ele desmiuça. Por isso que eu digo que, ao mesmo tempo, tem informação, mas ele assusta, porque ele chega na nossa cara e diz assim, olha aqui, ó, o que está acontecendo aos seus olhos e vocês não estão vendo, não estão enxergando. Então, Pedro, vai dar uma olhada. E o Pedro, ele também comenta o seguinte, ele diz que a minha primeira impressão foi de mudança no foco. Influenciadores e criadores de conteúdo fazem um trabalho com o intuito de gerar engajamento. Mas o problema é que estavam fazendo isso burlando regras. Eu me aprofundo ainda no que você está falando, Pedro, porque é cada coisa que as pessoas estão se submetendo para engajar, mas aí, então, quando envolve criança, é outro ponto. E aí, Gi, pode retomar, por favor, se você quiser comentar o que o Pedro falou, mas continuar no que você estava falando também dessa garotada aí de investidores, né, que você estava falando, crianças. Jovens investidores. Não tem os meninos pastores também? Já viu o menino, que agora, inclusive, o Conselho Tutelar faz uns meses já, né? Interviu para o menino parar, né? Porque o menino estava falando abobrinha, curando as pessoas do câncer, né? E lembrou desse caso? Tudo isso entra num pacote de adultização. E o que o Pedro falou
sobre gerar engajamento, influenciadores gerando engajamento, entra na estrutura da adultização, mas é um dos componentes da estrutura, é essa coisa ele, a propósito, é um sintoma já, eu acho, sabe? Da busca por likes, por engajamento, visualização, né? Isso já é uma consequência. É uma estrutura. E a gente viu ali no vídeo do Felca, de uma forma muito, muito clara, que não diz respeito, não é culpa de todo mundo, tá? Não vou dizer que não é culpa de mãe, de pai, mas não é só a culpa deles, é toda uma rede que se entrelaça e sustenta esse comportamento, e é um comportamento que da adultização que vai ocasionar uma série de problemas psicológicos. E eu acho que o mais grave, que é o que mais me doeu, Fábio, é pensar que essas crianças, esses adolescentes, são os adultos da próxima geração. Então assim, quem é que vai cuidar do mundo? Entende? Hoje tem uma pergunta que ela gera polêmica quando ela é feita. Tem pais que defendem que pode. Eu já tenho a minha opinião. Eu acho Como é? Que os pais, o quê, Fábio? Tem pais que defendem que podem. Eu já tenho a minha opinião. Aí eu vou dizer o que é. Eu acho que criança não tem que ter rede social. E ponto. Mas eu quero saber a sua opinião, a partir de que idade. Tá, espera um pouquinho, só que eu tô conseguindo ligar o computador, estou abrindo, só um minutinho, Fábio, para eu poder te ver também. Só um instantinho. Bom, mas pergunta de novo, enquanto está abrindo. Enquanto a G está abrindo o computador dela, deixa eu explicar para quem está aqui. Eu acho que com a gente aqui não tem essa, né? Bora conversar. Hoje, o Instagram está fazendo o seguinte: dividiu tela. Eu não vejo a Gisele, ela também não me vê. Porém, vocês que estão aqui, Pedro, Sandra, Cristiane, o Wallace, meu querido Wallace, um beijo, viu? Saudades. Estão vendo a gente aqui dividido. E quando salvar, vai ficar dividido. Mas no ao vivo não tá. Aí o que eu fiz? Estou aqui com o computador aberto, estou conseguindo acompanhar a live, nos vendo. Aí a Gia agora está abrindo ali o dela para poder continuar. Você conseguiu aí, Gia? Tá demorando, mas tá abrindo. Eu já cliquei na live, ela tá demorando para carregar, mas assim eu já. Tem um delay. Bom, voltando, então, o que você tinha. Só com relação à minha preocupação maior, né? Que engajamento, pais. O que você perguntou dos pais, Fábio? O que você falou que tem pais que concordam? Que concordam. A partir de que idade? Eu acho que criança não tem que ter, a partir de que idade, coisa nenhuma. Criança não tem que ter rede social. Mas o que você pensa sobre criança e a partir de que idade seria? Se tem esse estudo, se podemos... Tem. A especialista que falou, eu não me lembro o nome dela, eu não anotei o nome dela, uma graça, mocinha que falou por Felca, como Felca, psicóloga. Ela diz lá que até os 2 anos, o recomendado, eu até dei risada, nada de tela. Acontece que muitas mães colocam galinha pintadinha, nem sei se é galinha pintadinha mais, né? Mas está antigo. Né? Tipo galinha pintadinha para o bebê se distrair. Então, assim, eu posso dizer, olha, até os 2 anos sem nada de tela. Só que isso é viável? Isso é real? Será que a gente não pode? Porque depois, o que ela diz, a especialista, só continuando as idades, né? Ela diz que de 2 a 5 anos, o bom é 1 hora por dia. A partir dos 5 anos, 2 horas de tela por dia. Agora, você diz assim, por mim não poderia, de jeito nenhum.
Fábio, a gente já conversou sobre isso e eu acho que a gente está num ponto em que não dá mais para voltar atrás. Não dá para você suspender o uso de rede social, as telas, a internet. Elas já fazem parte da nossa vida, entende? Peraí, Gi. Você está me dizendo que uma criança de 6, 7 anos pode ter rede social? Fábio, eu acho que não é rede social, porque rede social é a partir dos 12, mas tela, entendeu? Computador, celular, Certo. joguinho, Ô, Gi, não, entende? eu concordo com você. Então vamos esmiuçar. Isso daí, essa parte eu concordo. Realmente não tem como fugir da tela. O que você tem que estar de olho é o que está nessa tela. Porque ela vai com Justamente, você chegou onde eu queria. Porque não adianta. ela vai com aquele dedinho ali e trabalha ali e acha, encontra coisas que a gente, às vezes, está ali e nem vê, passa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem criança sim, porque entra o pai, entra a mãe. E aí, nem sempre, quer dizer, nem sempre, nunca é com maldade, né? Eu vou por essa parte, né? Vou por esse caminho. E está ali, É. está me ensinando balé. Você viu como é que a coisa é sórdida na hora que está fazendo a pesquisa? Esses indivíduos que eu não sei nem dizer o nome aqui, não quero nem citar, né? Na hora que ele está fazendo a busca, então vai pegando na coisa sutil, né? Da criança, da infância, então está no balé, está com aquela roupinha ali que ela foi fazer um De ensaio, ginástica, né? ginástica, é nesse lugar que eu estou falando, né? E aí é onde entra então os pais, né, Gi? Então, Fábio, eu acho que isso que nós estamos vivendo, o que me doeu muito, foi pensar que isso já é uma consequência de uma leva de pais que terceirizam a educação, que de pais, eu não sei se você já ouviu falar aqui, tem uma cultura narcisista, individualista, de pais que são permissivos, é toda uma geração, né? Eu não vou generalizar, mas que é muita gente. E eu posso te dizer com certeza, porque eu dou supervisão para outros psicólogos. Eu hoje não atendo mais crianças, já atendi muitos anos. Hoje eu já não atendo mais, mas eu atendo psicólogos e o discurso é o mesmo, assim. O pai e a mãe chegam e falam assim, ó, tá aqui o problema, ó o problema, onde tá? Tá aqui. E aí, quando você fala, peraí, não é bem assim, isso está acontecendo dentro de um contexto, por conta de problemas dentro da família, da dinâmica familiar. A mãe some, ela não quer mais, ela fala, já chegou a verbalizar, isso aconteceu recentemente, da mãe virar e falar assim, eu trouxe o meu filho para o psicólogo, eu não, que não é comigo. Então, e até eu mesma tive uma tia que dizia: eu nunca vou levar uma filha para o psicólogo, porque o psicólogo vai dizer que a culpa é minha. Sabe? Isso entra nessa cultura narcisista mesmo, né, Fábio, dos pais, de achar que eles são excelentes e que ninguém, nem o próprio filho, é bom o suficiente para eles. Então, entra essa, é uma máquina, tipo um motor, sabe? Então eu vou terceirizar a educação, eu vou culpabilizar essa criança, eu vou medicalizar essa criança, mas eu não vou me aborrecer enquanto pai, tendo que falar não para ele. Olha que situação, Fábio. Então eu acho que isso que está acontecendo já é o resultado, já são os frutos que a gente está colhendo de um problema de educação parental. Mas quando Entende? você fala isso, quando você traz esse assunto, aí você está falando aqui, eu sempre vou buscando, né? Eu não sei quem está aqui com a gente quando está participando de uma conversa, eu vou buscando dentro da minha bolha, né? Dentro da galera que está ali ao meu Ai, redor. meu Deus, lá vem ele dando nomes aos bois, hein, Fábio? Eu vou citar nomes hoje, não se preocupe, não vou citar nomes, mas eu vou por situações, eu gosto de trazer situações. E você trouxe aí e exemplificou tão bem exatamente essa irresponsabilidade ou não querer se responsabilizar, ou porque estou trabalhando, ou porque eu já tenho muita coisa
coisa na cabeça. Então, assim, Tô cansado. tô cansado. Fábio tá com um som muito baixo. Alguém falou aqui. O meu som tá baixo? Agora você gritou. Agora eu gritei? Peraí, deixa eu ver aqui se eu... Melhorou, gente? Me avisa aí, por favor, se melhorou. Realmente estava baixo aqui. Melhorou, Gi? Não, para mim estava tudo bem. E agora? Para você tá ótimo, então? Perfeito, vamos lá. Não te vejo nem no computador, amor. Que isso? Então não Não carregou. abre, não abre. Ah, e a demanda é outra, então. A gente vai fazer uma reza depois da live. É. O Wallace está fazendo um comentário aqui. Gisele, você acha que a partir de qual idade deveríamos ter na escola assuntos voltados a esse tema? Ai, desde sempre. Desculpa, nem ouvi o resto. Fala, querido, fala. Desculpa, Fábio. Ele estava terminando assim. Isso se concordar que deveríamos educar e conscientizar nas escolas. Aí ele diz, na minha opinião, sim. Vai, Gi. Eu acho que desde sempre. Desde pequenininho, a gente precisa quebrar esse tabu de falar de sexo, gente. Enquanto a gente ficar com esse medo, como se não pode falar de sexo na escola, como é que eu vou ensinar que tem toque bom e tem toque ruim? E tem que começar cedo, assim que começar a se comunicar adequadamente e entender, a gente usar dentro do repertório daquela criança, a gente tentar se comunicar para ela entender que tem coisas que podem e tem coisas que não podem. Então, não só dentro da escola, né? Como chama o mocinho que comentou? Wallace, não é só dentro da escola, dentro de casa também. Normalizar a sexualidade, porque a sexualidade ela é natural do ser humano. Ela não deve ser um tabu. Ela passa a ser um tabu quando a gente faz o que a gente faz. Finge que pai e mãe não faz sexo. Você nasce do quê? Não é? Então, assim, eu acho que desde pequeno, um menino e uma menina devem saber o que pode, o que não pode, onde um toque é bom e onde o toque não é bom. É preciso. Você concorda comigo, Fábio? Eu concordo, mas eu não sei em que idade você fala assim, desde sempre. Mas a partir de que idade? Porque eu lembro que na minha escola, eu estudava em Caxias, lá no LAI, o colégio existe até hoje, eu não lembro se foi terceira ou quarta série. Eu tive uma aula sobre isso. Então, eu acho desde sempre, eu digo desde os 2 anos de idade, o Fábio. Crianças são vítimas de abuso sexual de adultos. Bebês são vítimas de muita gente e a gente não sabe. Então, assim, o quanto antes você puder prevenir, quanto antes a criança puder se sentir segura para te dizer, mãe, o tio pôs a mão em tal lugar, ou o tio passou a mão em tal lugar, ou a tia, não sei. O quanto antes, melhor. Oi. E tem uma coisa também, de você acreditar no que a criança está falando. Porque, às vezes, ela não tem a malícia, ela não tem a maldade. Então, o adulto é que tem que ter. O meu tio me tocou assim. Porque não sei. Você que tem que ter a malícia. E pescar aquilo ali e dizer, opa, tem alguma coisa errada aí. O Pedro acabou de fazer uma pergunta, Ti. Você acha que seria válido ter uma espécie de projeto para os pais frequentarem, tipo grupo social de discussão? Eu acho, mas eu acho que... então, esse buraco é tão profundo, né? Porque, sabe, eu já acho que falamos sobre isso em alguma live, nossa, Pedro, que eu penso que a gente precisa repensar por que a gente tem filho. Eu acho que antes da gente propor um projeto voltado para a adultização, eu acho que projetos funcionam, mas aí um projeto de comprometimento com a educação do filho.
antes de qualquer coisa. Aonde se questione por que que eu tenho um filho, qual é o destino que eu quero que ele tenha, como é que eu posso conduzir essa educação da melhor forma possível, sem gerar atrito e, ao mesmo tempo, trazendo benefícios para nós, tanto para mim, enquanto mãe, né, enquanto familiar, como para a criança. Então, sim, um projeto de atenção aos pais, direcionado para educação parental, orientação parental, talvez seja o melhor caminho, porque é a base de tudo isso, né? O algoritmo, que igual a gente estava falando na tua questão anterior, né? Que é uma rede que estrutura isso. Só que eu acho que o ponto mais forte desta rede é o da família, é a única propósito que pode fazer alguma coisa, porque com relação aos P's, que eu não vou falar o nome, né? Os P's, você entendeu, Fábio? Vocês entenderam quem são os P's? Entendi, entendi. Então, com os P's, a gente não tem como achar, isso cabe para a polícia. Eu, enquanto mãe, eu não posso fazer nada com relação ao P, a não ser denunciar, certo? Com relação ao algoritmo P, que você viu muito bem como é que funciona, que o Felca foi didático nessa parte, de mostrar como é que o algoritmo vai te levando e te conduzindo para chegar lá nos P's, né? Então, com o algoritmo, a gente não tem muito o que fazer também. Agora, eu, pessoa física, matéria concreta, que não estou ali, né? Eu estou aqui com o meu filho, com a minha filha, com a minha família, eu sou a única pessoa que posso fazer alguma coisa. Você concorda nessa rede? Que posso cortar a rede e tirar o meu filho disso. Só que, aí nós vamos entrar agora na questão. Será que você, de fato, reflete sobre a educação do teu filho? Será que a mãe da Camilinha, sabe a Camilinha lá, é que o Pedro não assistiu ainda o vídeo, né? Camilinha é a mocinha que o Ítalo pegou, né, para criar e fez dela um instrumento sexualizado a partir dos 12 anos. Você acha que a mãe da Camilinha, ela tinha, de fato, uma preocupação com quem a Camilinha iria se tornar? Isso aí é um ponto, Gi. Deixa eu te interromper, porque Deixa. ele fez aqui um relato, que ele colocou aqui para todo mundo lendo, né? E aí eu queria pegar um gancho para voltar naquilo que você falou da proteção da família. Primeiro dizer que a criança nunca tem culpa de nada. Isso eu preciso deixar claro. Porque logo depois, o Pedro está me encorajando aqui. Depois do que eu vou ler aqui do Pedro, eu vou falar o meu. O Pedro disse o seguinte, Gi, eu quase fiz de abuso do meu avô com 9 anos de idade. Escondi isso a infância inteira. Tá. Isso pode gerar uma culpabilização na vida do filho. Gerou, com certeza. Como é que eu faço? Porque, assim, se ele ficou em silêncio, foi por medo, foi por vergonha, por não entender direito aquilo que aconteceu com ele. Isso disso tudo, né, Gi? Sim, sim. Você já começou, já deu a resposta logo de cara, quando você diz assim, a criança não tem culpa. A criança não tem culpa. Mesmo uma adolescente, ela igual aconteceu da menina ser morta num baile funk aí no Rio de Janeiro, porque ela não quis transar com o traficante. Você sabe? Estou sabendo. Aí os comentários foram também quem mandou ela ir lá pro baile funk. Hoje, Então a culpa é dela que foi pro baile funk? Ou é do cara que mandou matar, porque ela disse não para ele. Então, oi? E você sabe que a gente... Ou você passou, ou você conhece alguém. Você vê, o Pedro está falando isso. Eu tive um caso que aconteceu comigo.
e foi de um vizinho. Eu deveria ter, Gi, uns 12, 13 anos. Eu também, Fábio, nessa idade, com o amigo do meu tio. E aí, a minha mãe sempre saiu muito cedo para trabalhar. Se você depois quiser contar, eu notei que tinha um vizinho, mas sempre foi muito agradável comigo. Cara casado, com filho, sempre muito gentil. E falou assim: qualquer dia eu vou aparecer lá na sua casa para tomar um café. Eu achei aquilo estranho. Eu falei assim: aparecer lá em casa? Mas eu não tive malícia. Olha que eu tinha 12, 13 anos. Eu não tive malícia. Quando foi um dia, minha mãe sempre saía assim, tipo, 5 da manhã para o trabalho. Ele pulou o muro do portão lá de casa e bateu na minha janela. Eu achei que era um assalto. Eu não imaginei que era ele. Quando eu saí indo para fora, ele falou que era ele. Eu fiquei tão assustado com aquilo. Eu estava sozinho, minha mãe não estava em casa, tinha ido trabalhar. E o que eu fiz? Eu contei para os vizinhos, porque eu não sabia o que fazer. Ele teve que, o resultado, né? Resumindo aqui o resultado, ele teve que sair da rua porque o pessoal queria pegar ele, para arrebentar. Esse foi um episódio, mas eu nunca me culpei. Porque eu não percebi, porque eu não tive malícia, eu não tive reação. Fábio, a gente precisa muito falar, a gente precisa perder o medo de falar sobre sexualização, sobre sexo, sobre o que pode e o que não pode. Por quê? Sabe, a minha experiência, eu fui vítima de abuso na minha adolescência e eu te juro que 90% das pessoas que chegam até mim, 90%, de cada 10, 9 sofreram abuso na infância. Então, assim, e vem trazendo aquele trauma velado, aquela coisa do não posso olhar para isso, da insegurança, da desconfiança no outro, tem uma série de consequências, e eu acho que enquanto a gente não olhar com clareza, consciência, esse número não vai diminuir. Sabe? Ficar tratando isso como tabu, como uma coisa, não posso falar sobre sexo na escola, porque isso é ideologia de gênero. Então, porque tiraram isso, né? Tiraram a orientação sexual do ensino médio, do ensino fundamental. Como assim? Porque assim, se eu não tenho com quem falar na minha casa, eu posso falar com um professor, não é? Claro. Então, muita gente passou, muita criança passou e passa por situações abusivas, tanto sexualmente, eu acho que mais sexualmente, né, do que psicologicamente, mas e isso acontece justamente porque a gente não trata isso da forma clara que precisa ser tratada, desde sempre, assim como eu te disse, a partir do momento em que nós temos consciência do nosso corpo, a gente precisa começar a ter consciência do que é público e do que é privado, do que é só meu, do que é íntimo e só pertence a mim. Só vou te oferecer se eu quiser e não se você me forçar. Esse tipo de conduta, você tem como falar dessa forma com uma criança novinha e ela vai te entender. Ai, Gisele, mas isso vai despertar a sexualidade. Não, não vai. Entende? Se você souber falar, se você souber se colocar e explicar direitinho, explicar o sentido disso, de que, olha, é perigoso, a gente está te ensinando, porque pode acontecer uma coisa ruim, e se acontecer, você tem que, eu acho que a criança tem que estar preparada para dizer não, que é uma coisa que a gente não ensina as nossas crianças a fazerem, Fábio. A gente não ensina as pessoas a dizer não. Muitas pessoas têm muita dificuldade para dizer não. Você concorda? Oi. E como é que eu faço? Como é que eu vou dialogar de uma forma saudável, né, com essas crianças para estabelecer esses limites? Eu chego, você está falando, eu fico imaginando assim, como é que eu vou falar com meu filho, né, pequeno ali, que você diz, né,
que ele tem que estar alerta, que ele tem que estar mais atento? Como é que eu faço isso na cabecinha da criança? Então, tem muito recurso pedagógico hoje, Fábio, muito recurso pedagógico, tem muitos livros. O próprio governo federal tem cartilhas para crianças. Cartilha de criança pequena tem livros, muitos livros de infantis, né, lindos, ilustradíssimos, explicando. Então, assim, recurso tem vídeos na internet, olha, a rede não é de todo, a internet não é de todo ruim. Então, assim, tem vídeos, tem recursos pedagógicos, tem livro, você não vai falar, né? Não precisa falar como você falasse para um adulto. Você fala dentro do repertório dela para ela entender e entender o sentido, inclusive, disso. Porque é isso que não adianta você falar, não deixa passar a mão e ponto. Você tem que falar, não deixe passar a mão, porque isso é inadequado, porque isso não é para acontecer com uma menina da tua idade. Entende? E essa questão de falar não, de ensinar a falar não, é importantíssimo. Você precisa ensinar teu filho a falar não para você, inclusive. Entende? Porque no meu caso, foi um amigo do meu tio que eu chamava de tio, cresci com ele num nível de confiança absoluto. Eu não falaria não para ele, porque eu não aprendi a falar não. Então, vê, e é de pequenininho, não tem aquele ditado que diz que de pequeno se distorce, né? O pepino, não tem um negócio assim, que é de pequenininho que se distorce? Tem sim. Então, a gente vai, eu acho que um trabalho efetivo, ele começa quando a criança começa a ter noção da corporeidade, de comunicação, e começa a entender, primeiro, que a sexualidade, ela segue um curso natural, que vai, por exemplo, no caso da menina, ela vai ter a menstruação, porque até hoje, incrível isso, porque eu dei supervisão esses tempos também para um caso, que a mãe não falou para a menina que ela ia menstruar. Então, quando a menina viu o sangue, ela não sabia o que era, porque ela era muito nova. Então, a mãe achou que, não, é muito cedo para falar sobre isso. E a menina achou que ia morrer quando menstruou a primeira vez. Então, assim, por total falta de informação, por pura ignorância, de repente, a criança se joga nesse tipo de TikTok, né? Ai, falei, Fábio. Desculpa, não era para falar de palavra. As redes vizinhas. Mas é que eu acho que aí tem nome, o algoritmo P, porque o algoritmo P, ele está totalmente relacionada a essa rede dos vidinhos curtos aí, a chinesa. Hoje, oi. as meninas, elas são mais pressionadas a uma adultização do que os meninos, e isso fica em evidência. Nessa redezinha aí que você falou, não que você pode estar vizinha, você acha que isso ela fica mais aberta ali? Ó, as meninas, elas têm elas são pressionadas a ter um comportamento mais sexualizado. E os meninos, eles têm sofrido a pressão de serem machos, né? De agirem como machinhos alfa. Pois um exemplo está lá na série, de novo, da adolescência, que ele tem a pressão social dos iguais para que ele odeie as mulheres, né? Que são, como eles chamam, os red pills, né? Isso. Então, assim, sim, existe uma pressão lá naquela rede, é uma rede que os pais deveriam tomar conta, porque ela é muito aberta, como você diz, ela não tem filtro, porque o Instagram, ele ainda traz filtro. A minha rede de vídeos longos também traz algum filtro. Agora lá não. Assim, por que uma criança quer pular etapa, né, Fábio? Exatamente.
Por que será que uma criança quer pular? Porque, no caso, agora vamos tirar um pouquinho os pais dessa conversa e colocar a criança. Ela não é culpada, mas ela escolhe. As meninas escolhem, meninas de 13, 14 anos, atuar dessa forma. Eu acho que é uma forma de ganhar atenção, de ganhar carinho, é uma forma, porque o like, ele é uma forma de atenção, é ridículo, é pueril, né? É uma quimera, um like, mas para elas tem um valor muito grande. Então, eu acho que, de alguma forma, essa conduta, essa escolha por... agora então eu vou fazer dancinhas sexualizadas, porque eu vou chamar atenção, eu vou ter carinho, eu vou ter atenção. A palavra é atenção. Eu penso que se ela